Graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês, irmãos? Então, eu queria falar uma coisa sobre a carreira que nos está proposta. Exatamente, nós temos uma carreira proposta por Deus, em que nós temos que correr. Nós não podemos ficar parados, nós não podemos parar de forma alguma. Nós temos que correr em frente, continue em frente, prossiga firme e fiel até o fim. Só que, na atualidade, tem certas doutrinas que falam que, por exemplo, a doutrina da predestinação, dos calvinistas. Eles dizem que está predestinado e que você não precisa se esforçar, você não tem que lutar, você não tem que se abster, você não tem que ter o esforço próprio, você não tem que lutar, você não tem que correr. Só que, será que eles estão usando os textos do apóstolo Paulo da forma correta? Será que eles estão fazendo certinho o que o apóstolo Paulo falou? Porque eles geralmente pegam um texto de Paulo, do apóstolo Paulo, outro texto de forma isolada, às vezes até pulando os textos, e argumentam uma visão. Só que, será que é isso mesmo que está sendo passado no texto? Vamos ver. Bom, em Hebreus capítulo 12, o autor de Hebreus, que nós não sabemos exatamente quem é, ele diz assim, o seguinte, Hebreus 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha só, então nós temos uma carreira proposta, é o que está falando aqui. E nós devemos correr essa carreira proposta. Nós devemos correr com paciência, como está escrito aqui. Pode ver aí na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Vê aí, abre aí em Hebreus 12, versículo 1. E vai ver que aqui o escritor de Hebreus está falando que tem uma carreira que nos está proposta. E ele está dizendo que é para nós correr com paciência. Correr. Você tem que batalhar, você tem que lutar, você tem que correr em frente. Siga em frente. E para isso tem as obras, por meio da fé. Se você for ver, no capítulo 11 de Hebreus, o apóstolo Paulo está fazendo a chamada Galeria dos Heróis da Fé. O apóstolo Paulo, não sei quem foi o autor de Hebreus, mas o autor de Hebreus está fazendo a Galeria dos Heróis da Fé. Ou seja, ele está escrevendo os atos heróicos, digamos assim, dos heróis da fé. Por exemplo, Abraão, pela fé, ele deixou o lugar que ele estava, deixou a terra de seus pais e foi para uma terra que ele nem conhecia, porque Deus mandou, porque ali era a terra da promessa que Deus tinha prometido. E ele saiu andando. Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não vinham, ele temeu e fez a arca. E por essa arca é que o mundo foi entregado ao dilúvio, só que ele ficou vivo e sua família e os animais. Então, ele está falando aqui sobre a fé. Um pouco antes ele está falando sobre a fé. Só que você já parou para pensar que essa fé é acompanhada pelas obras? Porque, se você for ver em Hebreus 11, o autor de Hebreus está falando muito sobre a questão da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E ele pega um monte de exemplo do Antigo Testamento mostrando que a fé é o firme fundamento. É pela fé que começa. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Só que muitos ignoram a outra parte. Porque, olha, todos os exemplos que foram usados em Hebreus 11 foi a fé e as obras. Todos. Porque, olha, pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. Olha só, pela fé. Ele teve fé, creu, e então ele ofereceu o maior sacrifício. Olha só, a fé e as obras. Oferecer uma obra. Oferecer sacrifício é uma obra. Por meio da fé, ou seja, começa da fé e aí vem as obras. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que se não vinham, temeu e preparou a arca. Preparou a arca, é uma obra, não é? Então, foi a fé sendo acompanhada pelas obras. E tem diversos outros casos. Tem, por exemplo, o caso de Moisés. Ele teve fé, ele saiu do lugar que ele estava, lá do Egito, com a fé de que era melhor parecer com os irmãos dele, segundo a carne, do que ter a riqueza, de ser considerado filho da filha de Faraó. Diversos outros exemplos, todos os exemplos que for usar aqui em Hebreus 11, tudo é a fé sendo acompanhada pelas obras. Raabe, a meretriz, ela recebeu os espias do povo de Israel na casa dela por meio da fé. A fé que foi acompanhada pelas obras. Afinal, receber alguém em casa é uma obra. Tá vendo só? Então é a fé sendo acompanhada pelas obras. E aí quando o apóstolo Paulo, seja quem foi, que escreveu aqui em Hebreus, ele continua falando, e aí depois de mostrar esses exemplos de fé, que se nós esperávamos pensar é acompanhado pelas obras, ele fala que
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, tá vendo? Então ele falou, nós também. Então, peraí ainda, isso aqui continua, não parou lá. Não é porque esses exemplos de fé que ele pegou aqui para escrever aconteceu no passado que acabou lá. Não, nós também, ou seja, isso aqui também é para nós, isso aqui também vai continuando, isso aí vai prosseguindo até acabar, digamos, até nós ter o corpo incorruptível. Aí nós vamos estar com o corpo incorruptível, não vai estar mais sujeito ao erro, essas coisas, mas nós temos que ter as obras sendo acompanhadas da fé. É isso que dá para entender claramente aqui. Ele está dizendo que nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então essa carreira de ter a fé no coração e obedecer, ou seja, praticar as obras, também nos está proposta. E nós temos que correr com paciência, como está escrito aqui em Hebreus 12. Com paciência. Então tem essa carreira que nos está proposta, nós temos que correr. Não pode ficar parado. Não pode, porque senão fica uma fé morta, como diz o apóstolo Tiago. Porque ele disse que a fé sem obras é morta. É morta, não tem como. Por isso que tem que ser acompanhado pelas obras. Diferente do que muitos pegam para distorcer os textos. Por exemplo, podem pegar em Romanos capítulo 9, versículo 16, e dizer assim: assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Maravilha, tá certo. Só que eles pegam isso e usam da forma incorreta. O texto é correto, eles só usam da forma incorreta. Porque aqui está dizendo que não é do que corre, nem do que quer, mas de Deus que se compadece. Exatamente. Porque quem é que merecia alguma coisa? Por exemplo, a fé. Vamos pegar o exemplo do ladrão da cruz. Ele estava lá, foi crucificado porque ele fez uma malfeitura, ele fez uma coisa errada e foi crucificado. No mesmo tempo com Cristo. E ele estava lá sendo crucificado por um erro dele, por um mal feito dele. E ali naqueles últimos momentos, ele creu no Senhor Jesus, ou seja, a fé. E ali, o Senhor Jesus disse para ele que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele foi salvo. Ele merecia? Não. Ele correu? Não. Mas pela fé ele foi salvo. Nos últimos minutos de vida, ele não precisou ter obras, porque as obras que antes de ele se converter, antes dele crer, que ele praticou, foi erradas. Mas quando ele ali creu, ele morreu ali, mas o Senhor Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. É um exemplo, porque ele não correu, nem quis, mas Deus se compareceu e abençoou a vida dele, que ele creu ali e aí foi salvo. Deu para entender? Só que isso não impede de que nós que cremos e se convertemos e a partir do momento nós continuarmos vivos, tem uma carreira que nos está proposta. Ele morreu ali, aquele ladrão da cruz, mas nós temos uma carreira proposta e nós temos que correr nessa carreira com paciência, como está em Hebreus 12. Entendeu? Não pode distorcer. Aqui está falando sobre antes da pessoa se entender. Ninguém merecia. Não é algo que pelas nossas obras boas, é por isso que foi revelado para mim o Senhor Jesus Cristo. Não. Foi pela misericórdia dele. Aquela obra na cruz, ele morreu na cruz antes mesmo de nós, sendo nós ainda pecadores. Provando que não é pelas obras, mas sim pela fé. É pela fé. Você foi justificado pela fé. Só que depois tem que ser acompanhado pelas obras. As obras têm que acompanhar. Você agora tem uma carreira proposta. Você foi botado nesse caminho e você tem que correr. Vai em frente, siga em frente. Você tem que se abster. Agora eu vou pegar em 2 Coríntios capítulo 9. Para vocês verem bem o que ele está falando. Na verdade é em 1 Coríntios capítulo 9. Aqui no versículo 24 ao 25. Veja. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Olha só, então ele está dizendo que nós temos que correr. Eu vou reler o texto agora explicado em um versículo por versículo. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correr de tal maneira que o alcanceis. Ele está pegando um exemplo, questão normal mesmo, de um estádio. Tem um estádio que todos estão correndo, mas um só leva o prêmio. Tá, se você for agora levar para o nosso caso, espiritualmente, pensa no seguinte: nem todo mundo está correndo, no quesito das pessoas que não ligam para o evangelho. As pessoas que não ligam para o evangelho, elas não são consideradas como correndo aqui. Mas tem as pessoas que ligam, porque elas estão nessa corrida. Essa carreira foi proposta para elas. E todos, na verdade, correm, mas nem todos alcançam o prêmio. Olha só, nem todos alcançam.
Por quê? Porque não é um caminho largo, não é um caminho fácil. Não. O Senhor Jesus disse que a porta é estreita, por fiar e por entrar na porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição. Largo é o caminho que leva à perdição. Então, a porta é estreita. Nós temos que buscar seguir pelo caminho estreito. E é que está dizendo assim, correr de tal maneira que o alcanceis. Ou seja, nós temos que correr sim, correr. Agora que temos a fé, nós temos que correr, lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Entendeu? E aí continua o texto. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Vejamos que ele está falando aqui que está dando um exemplo de uma pessoa que, por exemplo, eu vou dizer do meu jeito aqui. Por exemplo, essas pessoas que vai no estádio, elas se abstêm, não podem comer tal coisa, não podem comer tal coisa. Por quê? Porque elas têm que conseguir ser mais rápidas, chegar mais longe. Ele tem esse exemplo no mundo natural, só que agora nós temos que entender o espiritual, porque eles não fazem isso para alcançar uma coroa corruptível, um prêmio corruptível, uma coisa mundana. Só que nós estamos correndo, batalhando por uma coroa incorruptível, e é uma melhor esperança, não é? É uma esperança maior do que esses que correm no estádio. Esses que correm no estádio, eles esperam ter uma coroa corruptível, uma coisa que vai passar. Só que nós esperamos uma incorruptível, que não vai passar, uma melhor esperança, pelo qual chegamos a Deus. Então, nós temos que lutar, se abster, como ele está dizendo aqui, se abster das coisas que não agradam a Deus. Eles se abstêm de coisas que vai impedir eles que consigam ganhar que consigam chegar ao prêmio. Porque eles se abstêm, não posso comer isso, porque se eu comer isso, vai tentar me impedir de chegar ao prêmio, de ganhar o prêmio. E da mesma forma nós vamos se abster das coisas que não agradam a Deus, que são coisas que podem impedir de você fazer mais firme a sua vocação. Entendeu? Aí você pode pegar em Éfeso capítulo 2, versículo 8 e em diante, e usar como argumentação para ir contra o que eu estou falando. Mas vamos ver o que está sendo falado. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 em diante. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pronto. Até nesse versículo, você dá para entender então que então é sem as obras, não foi porque eu mereci, mas que Deus se compadeceu e deu a fé e abençoou na minha vida. Então eu tenho a fé por meio a fé é um dom de Deus, irmãos. Então, de verdade, não foi porque eu merecia, não foi por honra e glória do homem, não foi porque o homem fez alguma coisa no passado que ele tem que agora se gloriar, de forma alguma. Ele cometeu pecados, mas pela misericórdia de Deus, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, é que ele foi perdoado. A justificação é por meio da fé e não pelas obras. Maravilha! Não era o que corre, mas de Deus que se compadece. Corretamente. Só que isso, você pode pegar e parar aqui, no versículo 9. Mas esse texto continua. Ele continua. No versículo 10 diz o seguinte. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha só. Então nós somos feituras dele. E nós somos criados para as boas obras. Então tem que ser acompanhado pelas obras. Não pode ser uma fé morta, irmãos. Atentai no que eu estou falando. Não pode ser uma fé morta. Tem que ser acompanhada pelas obras. Porque nós somos feitura dele por meio da fé nós fazemos boas obras, para as boas obras, para nós praticar, e não só ser um ouvinte esquecido, mas praticar as boas obras, e não para agora que eu tenho a fé, eu não preciso de obras, não, a fé tem que ser acompanhada pelas obras, porque no próprio texto, que muitos usam para distorcer, dizer que não precisa praticar nada, não praticar nenhuma coisa certa, não faz o menor sentido. Aqui está dizendo claramente que não foi porque nós merecia, mas Deus se compadeceu e deu a fé. E é pela fé que é salvo. E aqui também está dizendo, no mesmo texto, que nós somos feitura dele para boas obras. Então, tem que ser acompanhado. Como se você tivesse... tem um processo, não é? Porque, olha, você não merecia, mas você chegou nesse ponto aqui, no meio, em que você, pela fé, recebe a fé. Então, é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso não foi do que corre. De você até aqui, você não merecia. Você não teve que fazer obras, você não teve que fazer nada. Foi Deus que se compareceu e deu a fé, e Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, e você percebe isso, você entende isso, e se arrepende de tudo quanto você fez. Então você é perdoado, você é justificado por meio da fé e não das obras, porque você fez coisa errada no passado. Mas, pela fé, você foi justificado. Só que daqui para cá, ou seja, se você continuar esse caminho até o final, você vai ter que ter um caminho aqui que você vai ter que fazer firme essa vocação. Você recebeu a vocação. Não foi por meio das suas obras, mas pela fé. Mas agora, depois que você recebe a vocação, depois que você recebe a promessa, você tem que agir, você tem que
ter umas obras que condiz com o que você diz. Você confessa que conhece a Deus? Glória a Deus. Agora você tem que praticar obras de que realmente é um filho de Deus. Tem que ser acompanhado pelas obras. A fé é, sim, acompanhada pelas obras. Tem uma carreira que está proposta para você, para mim, para todos os demais que creem no Senhor Jesus Cristo. E essa carreira, nós temos que andar, seguir em frente, com paciência, pela fé que uma vez foi dada aos santos, com a esperança de que nós não esperamos nenhuma coisa aqui nessa terra, mas esperamos uma melhor e viva esperança, uma que está reservada nos céus, a Nova Jerusalém. Lá não há corrupção, lá é incorruptível. Lá não vai entrar coisa que contamine, não é? Então, nós temos que procurar honra e glória e incorrupção. Nós temos que lutar, exatamente, correr. O apóstolo Paulo falou em outra parte, eu já li aqui, em 1 Coríntios capítulo 9, correr de tal maneira que o alcanceis. Nós temos que correr de tal maneira que é para alcançar o prêmio. Todos correm, todos, entenda, todos. Por exemplo, daquelas 10 virgens. Todas estavam esperando o esposo, mas só 5 delas conseguiram se encontrar com o esposo e entraram para as bodas pelas portas. As outras não é? Então todas correm, mas nem todas alcançam. Então correr de tal maneira que o alcanceis. Pratica. Porque o que pratica é semelhante ao servo fiel e prudente, que ele edifica sua casa sobre a rocha, em que ainda correm rios, batem vento, vem tempestade, ela permanece firme, porque está edificada sobre a rocha. Da mesma forma, tem que ser pela prática. Pratica o que os mandamentos, os preceitos, a lei santa do Senhor Jesus Cristo. Pratica. Seja um praticante e não somente ouvinte. E não ache que agora que você tem a fé, você está isento de praticar obras. Não, as obras têm que acompanhar essa fé. Senão você vai ter uma fé morta. Senão você não vai fazer firme essa vocação. A sua vocação, a sua eleição. Tem eleição sim, você foi eleito. Mas o apóstolo Pedro, ele fala que nós temos que fazer cada vez mais firme essa vocação. Para que nós nunca tropecemos. Eu vou ler esse texto para vocês. Olha isso. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 9 em diante. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Olha só o que o apóstolo Pedro está falando aqui, guiado pelo Espírito Santo. Olha, ele está falando aqui, se não houver essas coisas, é porque eu peguei aqui no texto que já está um pouco adiantado. Antes disso, ele falou sobre a caridade, o amor fraternal, diligência, diversas coisas. Ele falou aqui, qualidade, beatitude, que tem que estar na pessoa, no cristão. E ele disse que assim, que aquele em que não houver essas coisas é cego, nada vendo ao longe. Ou seja, se não há essas qualidades, essas coisas, é cego e não está vendo nada ao longe. Havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então a pessoa foi purificado, foi perdoado. Só que se não houver essas coisas, se esqueceu da purificação dos pecados. Se esqueceu e continua. Portanto, irmãos, olha o que ele vai recomendar agora. Procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Então ele está dizendo agora que é para nós procurar fazer cada vez mais firme a vocação e a eleição que recebemos. Foi por meio da fé, ou foi por meio das obras antigamente cometidas? Obras essas que foi pecados, coisas que nós antigamente andamos dissolutamente? Não merecia, de forma alguma. Foi pela graça do Senhor Jesus Cristo, glória pois a Ele, porque Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, Ele perdoou. Foi por aquela morte na cruz. Ali a graça de Deus Pai em Cristo Jesus. Ali mostra a maravilha, obra de Deus, que Ele mandou o Filho dele para morrer na cruz pelos nossos pecados. Não sendo nós merecedores, de forma alguma. Só que o apóstolo Pedro está falando aqui que é para nós fazer cada vez mais firme essa vocação e eleição que nós recebemos, não por meio da obra, mas por meio da fé. Mas agora tem que ter as obras, temos que correr essa carreira que está proposta. Porque nós temos que tentar fazer firme essa vocação e eleição. Você recebeu a eleição, não foi por meio do seu merecimento, da sua honra e glória. Você não pode se gloriar de forma alguma, porque nós não merecemos. Mas agora, faça firme essa vocação, faça mais firme essa vocação, essa eleição que você recebeu por meio da fé. Porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. É o que o apóstolo está falando aqui. Porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Então, se você não fazer isso, tem chance de tropeçar. Entendeu? Tem chance sim de tropeçar. Então, entenda isso. Bota na sua mente. Vai ver você mesmo aí em sua casa. Vai ver os textos que eu estou falando. Vai ver se eu estou realmente falando corretamente. Vai vendo, vai entendendo. Isso você vai entender o que eu estou falando. Você vai ser abertamente. Se Deus quiser. Tudo a permissão de Deus.
mas procura entender. Bota isso na sua mente, vai meditando, medita na palavra. Vai, examina as escrituras, porque cuidar externela a vida eterna. Disso o Senhor Jesus. Ele disse que era para nós meditar nas escrituras, examinar as escrituras, porque cuidar externela a vida eterna. Ou seja, se você entender, você tem que procurar entender as escrituras. Tem que procurar. Você tem que tentar entender, porque o engano religioso, quando eu falo engano religioso, é nos ensino. Muitas vezes, por exemplo, da predestinação. Muitas vezes é falado de forma incorreta, a da predestinação. E então diz que você não precisa, depois da fé, não precisa de nenhuma obra. Sendo que o apóstolo Tiago, ele falou claramente que a fé sem obras é morta. Você, por exemplo, eu vou pegar um exemplo de um gentio que adorava outros deuses pagãos. Ele adorava outros deuses pagãos, fazia cometer pecado, isso aí é idolatria. Só que houve um momento que aprove a Deus revelar o Senhor Jesus Cristo na vida dela. Então ela se depara e ela crê. Olha só, crê é pela fé, não foi por causa das obras, foi pela graça. Pela graça é misericórdia. Então foi pela misericórdia de Deus que ela teve a fé, que ela creu. Tá, pronto. Só que ela vai continuar na idolatria? Não. Ela vai continuar nos pecados que ela cometia? Não. Ela vai ficar parada então? Não. Ela tem que correr a carreira que está proposta para ela agora. Corre essa carreira. A mulher samaritana, por exemplo, quando ela estava conversando ali com o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus falou aquelas coisas, eu acredito que vocês bem sabem. Se vocês não sabem, veja lá em João 4. Vai ver como aconteceu. A mulher samaritana, o Senhor Jesus chegou na cidade de Samaria, e ele estava lá, ele pediu água, e aí ela disse que um judeu não fala com samaritano, enfim. Eu não vou falar porque eu espero que vocês bem saibam. Mas dá para perceber uma coisa com aquela mulher samaritana. Depois que ela percebeu que Jesus era o Messias, era o profeta prometido por Deus, lá em Deuteronômios, quando ela percebeu isso, sabe o que ela fez? Ela continuou do mesmo jeito? Não. Ela ficou parada? Não. Ela foi anunciar aos outros. Ela nem voltou a cometer os mesmos erros, ela nem ficou parada. Ela podia dizer, não, eu agora alcancei a fé e podia ficar parado, eu posso ficar parado. É só não cometer as mesmas coisas que eu cometia, eu posso ficar parado. Não foi assim não. Ela foi anunciar aos outros samaritanos, para que eles também vissem e crescem. E eles vieram e creram. E outras pessoas mais creram, já não mais pelo que ela falou, mas porque eles viram e creram que o Senhor Jesus era de fato o Messias. E ele é de fato o Messias. Entendeu? Então, ela nem voltou, ela nem continuou com os mesmos atos, acredito eu imagino que não, nem continuou do mesmo jeito e nem ficou parada, mas foi acompanhada pelas obras depois, não antes. Você vê que ela teve 4 maridos, se não me engano, 5 maridos, e o que agora ela tinha não era o marido dela. Você vê, ela tinha cometido o pecado. Ela mereceu? Não. Mas ela criou depois. Criou. E olha só, ela não, acredito eu que ela não voltou a cometer os mesmos erros, ela procurou, houve alguma mudança, e que ela não só houve essa mudança, ela não ficou parada, ela continuou e ela foi anunciar para os outros, dizer que tinha encontrado o Messias, o Cristo, prometido por Deus, entendeu? Então tem que ser acompanhado pelas obras, faça mais firme a sua vocação, faça, lute, corra na carreira que está proposta a ti e a mim e a todos os demais que têm essa fé. A mesma fé que foi dada aos santos, a mesma fé que estava com Abraão, Isaac, Jacó e a todos os demais pais da fé. Todos ali, eles receberam a promessa e eles creram, e aí foi acompanhado pelas obras. Quando Deus pediu Isaac, o filho de Abraão, ele entregou obras acompanhadas pela fé. Se ele não tivesse fé, como é que ele ia fazer isso? Como é que ele ia entregar o próprio filho dele? Você acha que isso é pouca fé? Não, é fé. Foi por meio da fé, acompanhada pelas obras. Então tem que ter esse acompanhamento. Você não para por aí. Você nem tem que voltar o que você cometia e nem tem que ficar parado. Mas correr a carreira que lhe está proposta, fazendo cada vez mais firme a vocação e a eleição. Porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. E sabe o que muitos usam para falar sobre a predestinação também? Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Bom, olha isso. E vocês vão entender uma coisa, olha. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Olha só, então o que está falando aqui o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo em Romanos 8, é que ele está dizendo que os que dantes conheceu, também os predestinou. Olha só, dantes conheceu, presciência. Maravilha. É a presciência.
Então, os que nos conheceu, os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho. Olha, predestinou. Predestinou significa basicamente de antemão, designou, ou algum outro tipo de coisa assim, bem parecido o significado. De antemão foi destinado, de antemão foi designado para isto. Aí você pode vir dizer que a forma como é incorreta, às vezes, pregada a predestinação, por exemplo, de que não tem como você errar. Não, tem sim, tem. Porque, olha, nós somos predestinados a isso, para serem conformes à imagem de seu Filho. Isso, de fato, isso aconteceu e acontece, e é para isso mesmo, nós somos predestinados a isso. Mas sabe por quê? Olha o que está dizendo aqui em Romanos 8, versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 19. Então, a criatura, ela está esperando a manifestação dos filhos de Deus. A criatura, ou seja, pode ser qualquer uma pessoa, até uma pessoa que não é convertida, dentro dela, porque ela foi criada por Deus. O ser humano, por exemplo, o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. Então, ele tem dentro dele a expectação da esperança dos filhos de Deus, da manifestação dos filhos de Deus. Ela tem essa esperança. O corpo dela foi feito para isso. Só que o pecado é que separa o homem de Deus. Então, os que não os conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Vamos lá em Gênesis, por exemplo. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. O homem foi feito para ser imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus. Foi para isso que ele foi feito. Por isso que está dizendo aqui que os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Foi para isso que fomos predestinados. Foi para isso. E aos que predestinou, a estes também chamou. Olha só, olha que ponto interessante. Aos que predestinou, a estes também chamou. Então, peraí, você foi chamado porque você foi predestinado. Maravilha, correto. Aí você pode parar aí, mas você tem que ver um texto lá em Mateus capítulo 22. Porque nós está dizendo aqui que nós somos predestinados e por isso fomos chamados. Porque fomos predestinados a ser chamados. Maravilha. Mas olha o que está dizendo em Mateus 22, versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos foram chamados, muitos, mas poucos são os escolhidos. Deu para entender? Eu vou até ler um pouco mais antes, aqui nessa parábola, para vocês entenderem uma coisa. Aqui está, nessa parábola, ele descreve que tinha um pai e que ele ia celebrar a festa do filho. E ele mandou e chamou os convidados. Vocês podem ver em Mateus 22 para entender certinho. Mas ele mandou chamar os convidados. Só que os convidados não quiseram ir para essa festa. Eles desprezaram. Então, já que eles não quiseram ir para aquela festa, ele mandou os servos dele, agora aqui no versículo 9 de Mateus 22. E depois da saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Tá vendo? Então tá. Era um pai de família, quis comemorar a festa do casamento do seu filho, só que os convidados que ele tinha convidado não quiseram ir. Isso claramente está mostrando que o pai está significando aqui Deus, o filho é o Senhor Jesus Cristo, só que os convidados, os judeus, os que eram esperados que o recebessem, não receberam, não quiseram ir para a festa, não quiseram ir para as bodas. E então, ele disse isso. E depois da saída dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrares, todos. Então, o servo era para ir lá e convidar todos que encontrares, todo mundo. Todo mundo, não tinha uma pessoa escolhidinha, não tinha mais, agora todo mundo é convidado. E isso não é como muitos pregam com a visão antissemita. Não, de forma alguma. Não foi descartado os judeus, não é isso como muitos falam, mas foi enxertado os gentios. Os gentios, alguns judeus, alguns israelitas segundo a carne, foram endurecidos para que os gentios pudessem entrar, serem enxertados. Mas isso até que a plenitude dos gentios haja entrado. E então todo Israel será salvo, como diz lá em Romanos 11. E aí o apóstolo Paulo faz referência com o outro texto lá, se não me engano, de Isaías. Mas o que eu estou falando aqui é que está dizendo o pai de família, ele disse que era para os servos dele ir lá e chamar todo mundo que encontrar. Olha só, então era para chamar todo mundo. Então logo, todo mundo era convidado, todo mundo era chamado. Olha só então, aos que predestinou, a estes também chamou. Todos são chamados. Todo mundo é convidado. O Senhor Jesus, quando estava próximo dele ser crucificado, ele disse: atrairei todos a mim. Todos. Atrairei todos a mim. Ele disse isso. Então todos são chamados. As pessoas são chamadas. Todos. Porque, por exemplo, lá em Mateus 24 diz que o evangelho do reino ia ser pregado em todo mundo, e testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Ou seja, o evangelho tem que ser pregado para todo mundo.
para que todo mundo tivesse o entendimento, soubesse pelo menos, tivesse e ia servir de testemunho, para que todos tivessem a oportunidade de ter crido. Então, muitos foram chamados. Mas vamos continuar esse texto. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. Olha só, tanto maus como bons. Então não foi só os bons, não foi só os que merecia. Afinal, nenhum merecia, porque todos estão carentes da glória de Deus. E eles foram lá e chamaram tanto maus como bons. Ou seja, não foi por causa das obras. Eles não escolheram alguns. Olha, esse aqui é bonzinho, então vou pregar para esse. Não. Independente de obras, independente de tudo. Foi pregado, todos são chamados. Mas vamos continuar. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Olha só. Então, todos foram chamados. Só que quando chegou no dia, tinha alguns que não estavam com vestido de núpcias. Ele foi chamado. Só que ele não estava com vestido, não estava condizendo, porque ele foi chamado de fato, mas a forma com que ele estava lá não condizia com o chamado que ele teve, porque ele foi chamado para uma festa, e ele não estava com vestido de festa. Dá para entender alguma coisa aí, não é? Porque ele foi chamado para uma festa de núpcias, e ele não estava com vestido de núpcias. Deu para entender? Nós somos chamados para ser servo de Deus, só que suas obras têm que condizer com o que você está dizendo que é. Você crê no Senhor Jesus Cristo? Diz que é cristão, que é discípulo? Exatamente, nós temos que procurar, então, seguir as pisadas que ele pisou, andar nas pisadas que ele andou, entendeu? Então nós temos que procurar. Nós somos falhos e errôneos, ainda erramos, é claro. Aquele que diz que não tem pecado, torna-se mentiroso. Mas nós temos que procurar se santificar e procurar correr essa carreira que nos está proposta por Deus. Tem uma carreira que está proposta e que corra. Porque se você ficar parado, é uma fé morta. E uma fé morta não é uma vestida de núpcia. Aqui está dizendo que tinha um naquela festa que ele foi chamado, mas ele não estava com uma vestimenta de núpcia. Ou seja, ele não estava da forma que ele deveria estar. Ele não estava com um vestimento que condizia com no lugar que ele estava. Porque lá, naquela festa, ele estava significando ali as bodas. E lá as pessoas têm que estar com vestimento de bodas. Ele deveria estar com as vestes de núpcias. Mas ele não estava. Por quê? Porque ele foi chamado, mas não foi escolhido. E o que foi que determinou se ele era escolhido ou não? Foi a predestinação, como é pregado muitas vezes? O que determinou se ele foi escolhido ou não? Não foi, na verdade, se ele estava com roupa ou não? Porque, por exemplo, os outros estavam com as roupas, então eles eram escolhidos. Mas esse que entrou lá, ele não era escolhido porque ele não estava com a roupa. Então faltou uma obra, vestir a roupa. Ou fez uma obra que não devia, tirar a roupa que ele deveria estar. Não sei. Mas deu para entender que está sim determinado sobre as suas obras, e sim, você está determinado sobre, você tem que correr a carreira que está proposta, porque senão vai ter uma fé morta, e que isso de muitos são chamados, mas poucos escolhidos, quer dizer que muitos foram chamados, ou seja, você foi chamado, você foi elegido, a pessoa, quando eu digo você, eu estou falando com, a pessoa foi elegida, mas você tem que fazer firme essa vocação, para naquele dia você ser achado com as vestes e núpcias, para não ser igual esse aqui que foi chamado, mas não foi escolhido. Procure estar vestido com as vestes núpcias, para você não ser achado nu. Se revista desse novo homem. Se revista. Você não parou, você não foi vestido com o novo homem e parou. Não, vai se revestindo cada vez mais com um novo homem que vai sendo criado em santificação, em consagração. Porque sem santificação ninguém verá Deus. E Ele quer a santificação, Ele quer a consagração. Ele quer que nós lutamos. Como está escrito aqui, que todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para uma coroa corruptível. Essas pessoas no mundo fazem para ter uma coroa que vai passar, mas nós para uma incorruptível. O apóstolo Paulo, quando ele estava prestes de ser morto, ele disse que combati o bom combate e guardei a fé. Acabei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está me preparada. Enfim, ele falou que ele combateu o bom combate. Ele acabou a carreira. Então a carreira acabou para ele ali, de fato. Mas enquanto estamos vivos, temos uma carreira, não é? Nós temos uma carreira proposta para que nós venhamos correr, praticando boas obras, praticando tudo aquilo que agrada a Deus, fazendo o que é agradável, procurando fazer. Que nós somos falhos e errôneos, mas nós temos que lutar e correr a carreira que nos está proposta, e de maneira alguma desistir, de maneira alguma pensar que só porque você tem a fé, você é isento de praticar obras. Não, você tem que ter sim, tem que ser seguido pelas obras. Você tem uma carreira proposta e corra pela frente, corre.
Você é um bom soldado de Cristo, então faz o trabalho de soldado, milita a boa milícia. E toma cuidado com o engano religioso. Vários enganos, porque eles pegam partes e querem distorcer e fazer com que a mente da pessoa fique cauterizada com a mentira. Fique cauterizada, pensando que eu tô bem então, eu posso ficar parado, eu posso não praticar nada, eu posso ficar do jeito que estou. E isso faz com que você pense assim, muitas vezes. Mas não pense assim, não se deixe enganar por falsas doutrinas, falsas pregações. Antes, leia a palavra. A palavra é a verdade. A palavra tem a verdade. Aqui está a verdade, a palavra. Leia a palavra. Leia você mesmo. Você tem que pegar aqui nas Sagradas Escrituras e meditar nelas noite e dia. Então, procura correr a carreira que está proposta a ti. E se abstenha das coisas que não agradam a Deus. Da mesma forma que as pessoas que lutam se abstêm de coisas que vai atrapalhar elas de vencer o prêmio. Não atrapalha elas de correr, mas atrapalha elas de ganhar o prêmio. Da mesma forma, tem coisas que não atrapalham você de correr como os outros estão correndo, mas atrapalha de você de ganhar o prêmio. Entendeu? Então não pegue de exemplo qualquer tipo de pessoa. Pegue de exemplo Cristo. Você é cristão, discípulo de Cristo. Então você tem que tentar procurar igual o mestre. Cristão quer dizer que é um discípulo de Cristo. Ou seja, você é um discípulo, você está aprendendo. E você vai aprender por meio de outra pessoa? Não, você vai aprender por meio dele. E onde é que está escrito o que ele disse? Na palavra. Então você logo é induzido à palavra. Leia a palavra, medita nela. Tenta entender, tenta verdadeiramente entender. Vai aí, medita nela. Vai tentando entender, vai pedindo a Deus entendimento, sabedoria. Se você pedir com fé, eu creio que sim, segundo a vontade dele, ele faz. Então peça, procura, luta e se abstenha das coisas que não agradam a Deus. E não se deixe levar por doutrinas várias e estranhas. Antes, medita na sã doutrina que está escrita nas Sagradas Escrituras. Aleluia. Então, esse foi o vídeo. Então, Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Amém.